Olá pessoal, me chamo Luiz Ricardo, sou líder de manufatura no grupo Acumuladores Moura. Estou aqui para apresentar um projeto que foi desenvolvido por mim na linha 5 de acabamento. Nossa empresa foi fundada no ano de 1957 na cidade de Belo Jardim, no estado de Pernambuco. Atualmente nós estamos com 5.883 colaboradores. Os produtos que nós trabalhamos são baterias estacionárias, tracionárias, metroviárias, automotivas e automotivas avançadas. O projeto foi dividido em 4 etapas. A primeira etapa foi a identificação do problema, observação, análise e plano de ação. A segunda etapa foi a execução do plano de ação. Na terceira etapa foi verificar, após as ações concluídas, se realmente conseguimos alcançar os nossos resultados. Na quarta etapa foi em relação à padronização do projeto. O título do projeto tem como reduzir o tempo de ciclo de reprovação de baterias por célula vazia na AMAN da linha 5 de acabamento, que tem como tema o aumento da produtividade. O objetivo é aumentar o desempenho da linha 5 de acabamento através da redução do tempo de ciclo do equipamento gargalo. Iniciamos o projeto no dia 13 de nove de 2019 e o mesmo foi concluído no dia 11 de 12 de 2019. Teve como membros da equipe eu, Luiz Ricardo, como líder de manufatura, teve um mecânico, José Rinaldo, e teve um operador do equipamento, Deilson Adeilson. Na primeira etapa do projeto, nós utilizamos uma ferramenta de cronoanálise para identificar qual era o equipamento gargalo, e após fazer a medição dos equipamentos, nós identificamos que a AMAN, a máquina de encher e nivelar, ela tinha um tempo maior de ciclo, em torno de 8,75 segundos por bateria. Então, através do 5G, foi identificado que durante o processo de enchimento e nivelamento, na AMAN, algumas baterias são reprovadas por célula vazia, com a solução com nível abaixo do especificado. A AMAN ela é um equipamento que tem como função fazer o complemento, encher a bateria com solução e nivelar. Após isso, a bateria é direcionada para o teste nível, que tem a função de verificar se as baterias realmente estão com o nível de acordo com o padrão especificado para cada modelo de bateria. Para evitar constantes reprovações, o tempo de enchimento era prolongado o tempo da máquina e, consequentemente, aumentando o tempo de ciclo do equipamento, se tornando assim equipamento gargalo e atrasava os processos seguintes: desbalanceamento de ciclos, perda de ritmo e constante retrabalho. Com isso, nós definimos uma meta que foi reduzida de 8,75 segundos por bateria para 7,75 segundos. Então, na análise do 5G, no primeiro G, nós percebemos que durante o processo de enchimento e nivelamento de solução, algumas baterias eram reprovadas com um nível de solução abaixo do especificado, sendo necessário aumentar o tempo de enchimento da AMAN para que as baterias saíssem conforme especificado, o nível saísse conforme especificado. No segundo G, as baterias eram reprovadas após o teste de nível de solução, atrasando o processo da AMAN, reduzindo o ritmo de linha e gerando retrabalho das baterias que foram reprovadas. No terceiro G, o problema é constante devido à variação do nível de solução que já vem das baterias formadas. As normas referentes aos parâmetros do processo estão sendo realizadas pelos operadores. E no quinto G, as instruções de trabalho e padrões operacionais são seguidas, não abrangendo o problema, a falha, já que as baterias chegam na linha de outro processo, que é normal ter uma evaporação de solução durante o processo de formação, sendo necessário realizar essa melhoria lá na AMAN, que seria aumentar a vazão de solução para que a gente pudesse reduzir o tempo de ciclo do equipamento. Na análise das causas, nós identificamos aí a mão de obra, máquinas, mão de obra pela questão de utilizar o operador para retrabalhar as baterias que seriam reprovadas no teste nível, e máquina, o alto tempo de ciclo na AMAN e alto índice de reprovação no teste nível. O que ocorre, reprovações de baterias por célula vazias, aumentando o tempo de ciclo da máquina no momento que é preciso fazer o enchimento e nivelamento das baterias. No desdobramento de cada causa, na primeira causa, alto tempo de ciclo da AMAN, devido ao alto tempo de enchimento, onde as baterias são reprovadas no teste nível, ficando com o nível fora do especificado, devido à baixa vazão dos bicos na hora que faz enchimento, baixa vazão dos bicos para fazer enchimento das baterias com solução. Na causa 2, alto índice de reprovação do teste de nível, bateria chegando com células vazias,
mano enchendo com um nível fora dos padrões, alta variação no enchimento do processo de formação, evaporação de ácido durante o processo de formação. E na terceira causa, utilização do operador, o processo lá realizado manual, as baterias precisam ser transportadas para a esteira da van e assim fazer novamente o processo de enchimento e nivelamento, para passar pelo processo novamente, garantindo assim os padrões específicos sobre o nível de cada bateria. No 5W1H, o que está ocorrendo, a máquina de encher está com alto tempo de ciclo, onde está ocorrendo na linha 5 de acabamento, quando ocorre durante o processo de enchimento e nivelamento das baterias com solução, que influencia na ocorrência, com influência diretamente nos bicos da mão. Qual a tendência da ocorrência? Sempre que a bateria precisa ser cheia de solução. E como ocorre isso? Com baixa evasão dos bicos de jato de solução em cada célula de bateria. E aí na descrição do problema na sequência, com a baixa evasão dos bicos de jato de solução em cada célula da bateria, a máquina de enchimento está com alto tempo de ciclo na linha 5 de acabamento, durante o processo de enchimento e nivelamento, sempre que a bateria precisa ser cheia com solução, com influência diretamente nos bicos da mão. Com isso, nós montamos um plano de ação, onde foi definido duas ações. A primeira ação é que a gente viu que o bico com 3 mm ele não era suficiente para que a gente pudesse reduzir o tempo de ciclo da mão. Então a ideia foi justamente a gente confeccionar bicos novos que tivessem uma vazão maior, para que a gente pudesse aumentar a velocidade da máquina, né, e assim consequentemente reduzindo o tempo de enchimento. Isso foi realizado na área do projeto. Essa ação foi realizada no mês de dezembro pelo mecânico José Rinaldo, onde nós substituímos o bico, que tinha uma vazão de 3 mm, por um bico com uma vazão maior de 4 mm. Os bicos foram requisitados e instalados no equipamento. Com essa ação nós tivemos um custo de R$ 636. Na etapa 2 do projeto, nós temos um vídeo onde a gente vê na prática como era que acontecia o problema, né? Como vocês podem ver aqui, a bateria sendo reprovada, consequentemente devido ao nível de solução estar fora do especificado, atrasando assim o processo subsequente. Como vocês podem ver, né? Teste de nível reprovando baterias por célula vazia, a gente tinha perda do ritmo de produção, necessidade de aumentar o tempo de ciclo da máquina, então fazer com que o equipamento seguinte ele ficasse aguardando baterias desse equipamento. Depois, com a ação já implementada, a gente conseguiu ter uma redução no tempo de ciclo da MAN. Consequentemente, a gente conseguiu manter os equipamentos seguintes abastecidos e tivemos uma redução na reprovação de baterias reprovadas na MAN. Na terceira etapa do projeto, a gente tinha estipulado reduzir o tempo de ciclo de 8,75 para 7,75. Nós conseguimos superar a meta, né? Nós conseguimos, após as ações serem concluídas, um resultado de 7,64 segundos. Com isso a gente conseguiu ver que o resultado foi positivo já no mês seguinte, no mês de janeiro, onde nós tivemos um aumento de 12% no nosso OE. No mês seguinte, em fevereiro, a gente teve um aumento aí de 13%, então conseguindo atingir os nossos resultados, que era justamente ter um equipamento com uma velocidade maior, mantendo a linha mais abastecida e assim conseguindo aumentar a produtividade da linha. Na etapa 4 do projeto, isso aqui foi um procedimento elaborado lá, identificando aqui que antes nós tínhamos um bico com uma vazão de 3 mm, né? A gente percebe aqui que o furinho é bem menor, onde a ação principal foi essa, justamente a gente substituir o bico por bico que tem uma vazão maior, né? Uma vazão de 4 mm. Foi onde a gente assim conseguiu ter como diminuir o tempo de ciclo do equipamento, consequentemente melhorando o ritmo da linha e aumentando a nossa produção diária. E aí, quando as ações concluídas, nós conseguimos aumentar a produção diária, eliminar o retrabalho por baterias reprovadas no teste nível, e com as ações concluídas nós tivemos um ganho aí de R$ 205.233,76. E por fim, gostaria de agradecer a todos que fizeram parte da equipe e dizer que a gente estamos trabalhando em outros projetos para que a gente possa dar uma melhoria contínua no ambiente de trabalho. E agradecer a todos pela atenção nesse momento. Obrigado.